Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre batismo no Espírito Santo. Eu creio que não vai dar para falar tudo em um só vídeo, provavelmente vai ter parte 2, mas vamos dar sequência aqui. Em Atos 1, a palavra vai dizer que Jesus, ressurreto, aparece para os seus discípulos e passa um período de 40 dias com eles, dando provas indiscutíveis de que ele estava vivo. E não só isso, ele falava acerca do reino de Deus. Mas antes de Jesus ser elevado às alturas e ir para os céus, ele deu uma ordem para os discípulos. Falou para eles: não saiam de Jerusalém, permaneçam lá até que a promessa do meu Pai se cumpra, aquela que eu falei para vocês. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Isso está lá em Atos 1, do 4 ao 5. E o que é esse batismo no Espírito Santo? Atos 1, 8 responde. A palavra vai dizer assim que vocês receberão poder quando o Espírito vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que o batismo no Espírito Santo está disponível para a igreja. Aqui iniciou com a igreja primitiva. E eles receberiam poder quando o Espírito viesse sobre, para serem testemunhas. E aí vai falar aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Perceba que esses três aqui faz o contexto dos discípulos daquela época. Mas o quarto nos alcança até os confins da terra. Então o batismo no Espírito Santo está disponível para nós sermos testemunhas de Jesus onde quer que nós estejamos, onde quer que Deus nos mande, até os confins da terra. Isso pertence à igreja. Amém? Mas aqui eu queria tratar inicialmente, depois desse parênteses, é sobre o Espírito sobre. Porque a gente precisa entender primeiro o Espírito dentro, para ter o entendimento de fato do batismo no Espírito Santo. O Espírito dentro começa com Adão. A gente vai ver Deus criando o mundo, e aí depois cria o homem e o coloca nesse mundo. Mas quando ele cria o homem, ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, Adão recebe da natureza de Deus que habita, passa a habitar dentro dele. E aí agora Deus dá uma ordem: multipliquem-se e governem tudo que eu criei, a terra, com tudo que nela há. Então Adão tinha a natureza divina e ele foi plantado nessa terra, ao ponto que Deus diz para multiplicar, é um princípio de semente. E a semente ela dá segundo a sua espécie. Então a humanidade iria, se Adão não pecasse, ela iria ter a natureza de Deus dentro delas e iriam ter relacionamento íntimo com o Senhor. Mas a gente sabe da história, Adão pecou. Ele comeu do fruto e morreu espiritualmente. Ele não morreu fisicamente. Tem uma diferença aí. Ele não comeu e caiu depois morto. Ele morreu espiritualmente. O morrer espiritualmente é se afastar de Deus. Ele se afastou de Deus e essa natureza saiu de Adão. E agora o que passa a habitar é a natureza pecaminosa. Então, a morte física é uma consequência da morte espiritual. Só que Deus já estava com um plano de redenção pronto para colocar em ação, até a chegada de Jesus, na plenitude dos tempos. Porque o salário do pecado, dessa natureza pecaminosa, dessa condição da humanidade depois de Adão, porque como ele foi semeado e se corrompeu, todas as outras sementes estavam corrompidas. E aí Jesus pagou o preço do pecado, morrendo naquela cruz, mas ressuscitando no terceiro dia. E aí quem crê e estar em Cristo tem uma transformação, porque nós cremos na sua morte, estamos junto com ele nessa morte, mas também ressuscitamos com ele no terceiro dia. E aí o Espírito é feito novo, nós somos uma nova criatura e Deus passa a habitar dentro de nós, tirando a natureza pecaminosa e colocando um espírito novo, onde vem habitar o Espírito Santo de Deus. E aí, em Jesus, o espírito dentro está resolvido.
Mas e o Espírito sobre? No Antigo Testamento, Adão pecou, então o Espírito não estava dentro da humanidade. E Deus precisava botar para rodar esse plano da redenção. Deus precisava trabalhar junto com o homem para poder estabelecer os seus planos e ter de volta o relacionamento com o homem. Porque Deus nos criou assim, para estar com ele. E aí, como o homem tinha a legalidade aqui na terra e não Deus, Deus não poderia descer dos céus e resolver o problema do homem. Deus tinha que trabalhar juntamente com o homem, porque o homem recebeu o domínio da terra do próprio Senhor, mas ele entregou nas mãos de Satanás. E aí Deus vai fazendo alianças com o homem até a chegada de Jesus. Mas eles não tinham o Espírito dentro. E como é que Deus fazia com que eles exercessem o plano divino? O Espírito vinha sobre, mas não vinha sobre todos, vinha sobre alguns que eram separados e ungidos. Eram os profetas, sacerdotes, reis, juízes e os construtores do tabernáculo. Eles recebiam o Espírito sobre para exercer a obra de Deus. Então, Jesus veio e resolve o problema dentro. E aí o homem passa a ter agora intimidade com o Senhor. Mas a igreja nos dias atuais ainda precisa exercer a obra de Deus. Deus quer trabalhar junto com o homem, ele sendo cooperador do evangelho. E aí Deus precisa mandar o seu Espírito sobre, porque o homem por si só, ele não resolveu o problema dentro e muito menos o problema sobre. E o sobre é a capacidade que nós recebemos do Senhor para realizar a sua obra. A gente precisa pregar esse evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado, quem não crê será condenado. Mas nós precisamos fluir juntamente com Deus e avançar nos seus planos até que Jesus volte. Então, o batismo no Espírito Santo vem o Espírito Santo sobre, capacitando os homens a exercerem a obra que ele tem para nós. E aí a gente vê lá no dia de Pentecostes, eles recebendo o batismo no Espírito Santo, e logo em seguida, os judeus que estavam naquela região, que vieram de outras regiões, porque era o dia de Pentecostes, era uma festa judaica, a festa da colheita. E esses judeus que vieram de outras regiões ficaram perplexos com o que viram. Eles presenciaram o batismo no Espírito Santo acontecendo. Uns ficaram até zombando, uns zombaram, porque achavam que eles estavam bêbados às 9 horas da manhã. E aí Pedro se levanta, cheio do Espírito, porque tinha recebido do batismo. Ele se levanta revestido de poder, com autoridade, e ele começa a pregar como testemunha de Cristo. E aí depois da pregação, no final, 3.000 pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Meus irmãos, isso é o Espírito sobre, capacitando os filhos de Deus a exercerem a obra do próprio Deus. Em Atos 3, vai dizer lá de Pedro e João indo para o templo orar. E lá eles chegam na Porta Formosa e vê um aleijado de nascença que tinha 40 anos pedindo esmolas. E Pedro olha para ele atentamente e fala: rapaz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus o Nazareno. E o milagre acontece. Por quê? Batismo no Espírito Santo, meus irmãos. E aí o pessoal se ajunta para ver o milagre, e aí Pedro, guiado pelo Espírito, levanta e prega novamente. E agora não é mais 3.000 pessoas, passa a ser 5.000 pessoas alcançadas. E aí as autoridades, vendo tudo isso, perturbadas, elas prendem Pedro e João. E aí depois Pedro e João são colocados diante das autoridades para se explicar. E aí novamente Pedro vai se explicar e prega, cheio do Espírito. E aí as autoridades ficam maravilhadas, porque reconheceram que eles estavam com Jesus e que eles eram homens iletrados. Cara, é só o poder de Deus mesmo para nos capacitar a levar a sua obra. A gente vai ver o próprio Jesus. Jesus veio como homem. Lembra que eu falei que Deus não podia descer dos céus e resolver o problema da humanidade? Então Jesus veio como homem. Mas só que ele não nasceu da semente incorruptível que veio de Adão. Ele nasceu do próprio Espírito, que pegou Maria,
a Virgem Maria e colocou ali, sobrenaturalmente, um menino na barriga. E aí ele nasceu da mulher, mas nasceu do Espírito, ele tinha um Espírito dentro. E aí, só que Jesus espera 30 anos e quando ele vai começar o ministério, a obra que o Senhor tinha para ele, como homem, ele vai ter com João Batista e ser batizado nas águas. Mas só que quando o batismo acontece, vem o Espírito Santo em forma corpórea, de pomba, e pousa sobre Jesus. Meus irmãos, ali houve o revestimento de poder sobre Jesus. E aí ele começou a ensinar e a pregar. E as pessoas que o ouviam falavam que ele ensinava e pregava como alguém que tem autoridade. Não era como os mestres da lei. E aí ele realizava milagres atrás de milagres. Por conta do quê? Do revestimento de poder. Aleluia! Mas, meus irmãos, como é que a gente recebe desse Espírito Santo? Na verdade, como é que a gente recebe esse batismo no Espírito Santo? Se você crer e orar agora, você recebe. Se você receber do convite, se você atender o convite que é feito nas igrejas, de quem quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente, nós vamos orar, impor as mãos. Você também recebe ali. É quem crê. É só para quem crê. Se você crer, assim será. Mas qual a evidência de que o batismo do Espírito Santo aconteceu? A oração em outras línguas. E lá em Atos 2, nós vamos ver que os discípulos estavam esperando em Jerusalém quando, de repente, um som veio do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. Repartiram línguas de fogo, e pousou em cada um. E aí vai dizer que, Atos 2,4, que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Então, eles receberam o batismo e a evidência foi o falar em outras línguas. Se a gente for ver lá, Atos 10, vai falar sobre a passagem de Cornélio, o centurião de Cesareia, e da sua família, que eles eram tementes a Deus e piedosos, ou seja, submissos, devotos ao Senhor. E um anjo do Senhor aparece para Cornélio e diz para enviar homens para chamar Pedro, apóstolo Pedro. E no outro lado, Pedro estava em uma casa tendo uma visão e sendo tratado. Porque o evangelho não é só para os judeus, o evangelho ia alcançar os gentios também. E aí Pedro sai daquela visão, os homens chegam e aí o Espírito fala para Pedro: Pedro, não hesite em ir com eles, fui eu quem os enviei. E aí Pedro pega uns da circuncisão, alguns judeus, e vão junto com esses homens até a casa de Cornélio. Cornélio, ele vem junto com a sua família, ele chama a sua família, chama alguns parentes e amigos próximos e recepciona o Pedro. E aí Pedro começa a pregar. E Pedro começa a pregar e a pregar, quando de repente, lá em Atos 10, 44, vai dizer assim: enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Então os judeus que vieram com Pedro ficaram admirados que o batismo do Espírito Santo estava acontecendo ali com os gentios. O dom do Espírito também veio sobre eles. Mas por quê? Porque eles ouviam eles falar em outras línguas. Amém? Então, a oração em outras línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. E eu sei que lá no dia de Pentecostes, judeus que vieram de outras regiões, que tinham suas línguas maternas, seus próprios idiomas das suas regiões, eles ficaram perplexos porque o pessoal que foi batizado no Espírito Santo orou em outras línguas. Esses judeus ouviam eles, os galileus, falando na sua língua materna, no seu idioma da região que eles eram. Eu entendo que na oração em outras línguas a gente pode falar idiomas existentes aqui na Terra. A gente pode falar sem mesmo nem estudar. Mas a oração em outra língua, a veia principal dela é a oração em outras línguas, as línguas estranhas. E eu quero tratar aqui esse termo línguas estranhas, baseado nas Escrituras. Eu vou ler um pedaço de um texto, de um livro, que está lá
no livro do Kenneth Hagin, 7 Passos Vitais para Receber o Espírito Santo. E a gente vai ler aqui. Romanos 8:26 vai dizer assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí Kenneth Hagin vai falar. P.C. Nelson, um estudioso do grego, diz que o grego literalmente diz aqui, em Romanos 8:26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em linguagem articulada. Fala articulada significa nosso tipo regular de fala. Ele prosseguiu, apontando como o grego enfatiza que isso não inclui apenas os gemidos que escapam de nossos lábios em oração, mas também orar em outras línguas. Isso concorda com o que Paulo disse em 1 Coríntios 14:14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora. Ou, como a versão amplificada traduz, meu espírito, pelo Espírito Santo, dentro de mim, ora. Meus irmãos, são línguas estranhas, são línguas que fogem do idioma, qualquer idioma que existe na Terra, é algo sobrenatural. Isso daí é o Espírito Santo que nos concede. Lá em Atos 2:4 vai dizer que eles ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo os concedia as palavras, concedia que eles se expressassem. Então é algo que vem no nosso espírito, porque o Espírito Santo habita em nosso espírito, no nosso coração, no homem interior, e lá nós vamos ter a percepção de palavras que sobem e a gente abre a nossa boca e fala. É pela fé, meus irmãos. Então, a oração em outras línguas é o meu espírito que, por meio do Espírito Santo, ora. São palavras concedidas pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu quero falar do meu testemunho. Eu me converti em 2017. E quando eu me converti, rapaz, eu mergulhei mesmo no Evangelho. Eu mergulhei mesmo nas Escrituras. Eu tive uma transformação tremenda. Deixei de fazer muita coisa errada muito rápido. Mas foi porque eu tive um entendimento de cair de cabeça na leitura da palavra, na oração. Eu fiz até uma escola bíblica que se chama Rema, que é do Ministério Verbo da Vida, mas é uma escola interdenominacional. Não é só para o Ministério Verbo da Vida, é para as outras denominações também. Se assim você deseja aprender da palavra durante 2 anos, essa escola é para você. E eu cursei essa escola, mas também eu lia livros. Li muitos livros do irmão Hagin, eu ouvia muitas ministrações e eu tive um crescimento espiritual muito rápido. E tudo que eu tinha dúvida, eu ia atrás da palavra, por meio dessas formas de buscar ao Senhor para ter um entendimento. E uma delas foi a oração em outras línguas, o batismo no Espírito Santo. Eu vi o pessoal da igreja fluindo, mas eu queria fluir baseado na palavra, porque eu já tinha esse entendimento. Eu não queria fluir no achômetro, imitando as outras pessoas. Eu queria fluir baseado nas Escrituras, porque isso iria me proteger de Satanás não colocar coisas na minha mente e criar fortalezas e me tirar do Evangelho. E ainda mais um bebê espiritual que está chegando. Então, o bebê espiritual precisa tomar esse cuidado de estar baseado na palavra. Ele precisa se alimentar fortemente das Escrituras, dando um passo de cada vez. Mas enfim, e aí eu peguei um livro, Línguas depois do dia de Pentecostes, do Kenneth Hagin. Eu vou colocar os 2 livros aqui que eu indiquei, 7 Passos Vitais para Receber o Espírito Santo e esse que eu acabei de citar. Os links estão aqui embaixo, desfrutem, meus irmãos, comprem mesmo, montem a sua biblioteca e se aprofundem no Senhor. Existem ministros que trazem entendimento, exemplos, testemunhos, sabe, de assuntos na palavra de forma organizada, conectando o Antigo Testamento com o Novo, versículo com versículo, que nos ajuda a chegar ao entendimento do que a palavra quer nos passar. Então é importante a gente ler bons livros também. E aí nesse livro eu peguei para ler sobre outras línguas, né? O batismo no Espírito Santo. Eu estava querendo fluir nisso, mas eu buscava entendimento. E aí eu trabalhava no aeroporto, de madrugada, e de um atendimento para outro, de um voo para o outro, eu tinha um intervalo e eu começava a ler um livro. Eu li muitos livros assim. E aí eu comecei a ler os livros e aquilo, me preenchia, me levava, parece que para um profundo, que eu saía de lá
e voltava depois. Tanto que eu lia e tinha certos momentos que aquilo me impactava tanto que eu baixava o livro e ficava meditando, ia viajando naquela palavra que estava afogueada dentro de mim, eu estava borbulhando por dentro, e sem perceber, eu começava a orar em outras línguas. Da hora que eu dava conta, eu falei, opa, para, eu preciso ler mais, eu preciso ter mais entendimento. Eu barrei o meu batismo por algumas vezes, acho que foi umas 4 vezes que aconteceu, e eu barrei essa experiência, porque eu queria um entendimento, né? É coisa de bebê espiritual ali, né? Colocou uma coisa na cabeça e vai ser assim, e vai fluir assim. E aí teve a oportunidade num culto de oração, a irmã Lene que estava ministrando, e eu quero até honrar a vida dela, que mulher de Deus. Ela já partiu e está com o Senhor, mas foi uma pessoa muito importante na minha caminhada cristã. Eu lembro bastante dela e tenho muita saudade, lá no céu a gente se encontra. Mas a irmã Lene convidou nesse culto de oração para quem queria receber o batismo no Espírito Santo, e eu fui lá. E aí eu me peguei numa situação, porque no aeroporto, quanto eu menos esperava, eu já estava falando em outras línguas, eu estava borbulhando por dentro e eu me pegava falando. Mas só que quando eu fui ser batizado na igreja, nesse culto de oração, eu tive que agir por fé. Na questão de, eu tenho que olhar para dentro, perceber essas palavras e decidir falar. Eu não me peguei falando como no aeroporto. Então, eu tive que tomar a decisão de fé de liberar aquelas palavras que estavam dentro de mim, que o Espírito Santo estava me concedendo. Então, espero que esse testemunho te ajude na questão que às vezes você pode se pegar já falando e na hora que você percebe, continua. Ou você precisa tomar a decisão de iniciar do zero, de olhar para dentro, perceber as palavras e falar. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Oração com entendimento tem situações que nos barra. Tem hora que a gente não sabe como orar. Tem hora que o máximo que a gente consegue fazer é, Senhor, entrego para ti essa situação, seja feita a sua vontade. Mas na oração em outras línguas, o Espírito Santo ora por meio de nós. Ou nós oramos por meio do Espírito Santo, fica melhor. Que nós temos que tomar a decisão de fé de orar por meio do Espírito Santo. E ele nos concede as palavras estranhas, mas que está alcançando o objetivo que Deus quer, de ajudar você, de ajudar outras pessoas, de ajudar situações que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo e às vezes nem sabe como orar. Então, a oração em outras línguas é uma porta para um sobrenatural profundo. Nesse livro, Línguas Depois do Dia de Pentecostes, Kenneth Hagin conta o testemunho de uma mulher, se eu não me engano, que levantou para orar. O Espírito Santo a incomodou para realizar essa obra de oração e ela começou a orar em outras línguas porque ela não sabia pelo que tinha que orar. E aí, num outro lado, uma pessoa estava passando por uma dificuldade. E aí diz que essa mulher orou, ela percebeu paz, tipo uma vitória, e foi dormir. E aí, um tempo depois, ela se encontrou com essa pessoa que estava passando por dificuldade. Ambas contaram as suas experiências e viram o que aconteceu no mesmo dia e na mesma hora. Cara, a gente está orando em outras línguas aqui, é algo que pode estar ajudando uma pessoa que a gente nem conhece lá do outro lado do mundo. E a gente só vai saber muitas dessas pessoas que foram ajudadas, situações que foram resolvidas por meio da nossa oração em outras línguas, lá no céu. A gente vai ter ciência de tudo aquilo que nós plantamos no reino de Deus. Amém? Então, meus irmãos, tenha essa experiência, busque sabedoria e revelação no Senhor para compreender mais sobre isso. Leia esses livros, vai ajudar muito. Ouça ministrações de pessoas que você percebe paz. Pegue livros que você percebe paz, juntamente com a Bíblia, juntamente com oração. Deus vai te revelar, irmãos. Eu sei que é um assunto polêmico para alguns, de muita dúvida para outros, mas para quem está fluindo em oração em outras línguas, não tem o que reclamar, meus irmãos. É algo de bênção atrás de bênção. É algo maravilhoso para quem continua e não desiste, porque oração em outras línguas é todo dia. Lá em 1 Coríntios 14, 18 vai dizer que Paulo dá graças a Deus por orar mais em língua.
mais em línguas do que os coríntios. Isso pode até ser para alguns de nós. E olha o ministério de Paulo. Que homem de Deus tremendo, que exemplo de cristão. Nós vemos nas suas cartas a sua integridade, a sua fidelidade, as suas ministrações poderosas no Senhor, cheias de autoridade e milagres atrás de milagres. Então a oração em outras línguas é para os dias atuais, meus irmãos. E eu quero fechar aqui com um versículo de 1 Coríntios 14, 14 ao 15, que vai dizer assim: pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então a oração em outras línguas não vem para substituir a oração com entendimento. Sabe, nos ambientes de oração nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Se a gente perceber de louvar, vamos louvar. Se a gente perceber de orar com entendimento, vamos orar com entendimento. Se perceber de orar em outras línguas, ore em outras línguas, mas isso tem que estar sendo realizado, tanto com entendimento como no Espírito. Irmãos, tenho certeza que experiências grandiosas o Senhor tem para nós por meio da oração em outras línguas, por meio do batismo no Espírito Santo. Quando ele fala que eu oro no Espírito, mas a minha mente fica infrutífera, é isso que vai acontecer mesmo. A gente vai buscar as palavras, as línguas estranhas que o Espírito Santo está nos dando e a nossa mente vai querer nos barrar. E se a gente se deixar levar, a gente vai parar com essa prática. Para o mundo é loucura e isso vai tentar nos impedir falando desse mesmo jeito. Isso é loucura. Que loucura é essa? Mas o Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus. Isso é poderoso. Nós precisamos ter, sabe, verificar a paz no nosso coração. Ela deve ser o nosso guia. Se essa prática que estamos realizando está dando paz, meus irmãos, vamos continuar firmes e constantes. É a mente ficando infrutífera mesmo. Depois ela vai se alinhando. Quando a gente começa, às vezes parece que não está dando nada, mas daqui a pouco, às vezes você sabe pelo que você está orando em outras línguas. Às vezes você nem sabe, mas por dentro você está fervoroso, você está cheio de paz, cheio de alegria. E assim vamos fluindo, meus irmãos. Mas aqui a palavra também diz para a gente orar com entendimento e orar no Espírito. Cantar com entendimento, mas também cantar no Espírito. Essas duas coisas devem fazer parte da nossa caminhada cristã. Nós não podemos deixar o entendimento de lado e fluir na oração em outras línguas somente. Nós temos que caminhar com as duas. Amém? Meus irmãos, depois eu trago um vídeo trazendo benefícios, os benefícios de orar em outras línguas. Leiam as indicações que eu passei. Pesquisem aí Escola Rema, Escola Bíblica Rema. Sonde um coração para cursar essa escola no ano que vem. E, meus irmãos, vamos ficar por aqui. Meu irmão, você foi abençoado? Então curta o vídeo. Se vê alguém para passar esse vídeo ou um grupo de pessoas, rapaz, compartilha. E também se inscreva no canal para receber mais de Deus por aqui. Deus tem colocado alguns projetos no meu coração e você faz parte disso. E juntos nós vamos caminhar no avanço do reino de Deus. Irmãos, fiquem com Deus. Até mais, até o próximo vídeo e sejam abençoados na prática da palavra.